Bom dia, meus irmãos. Manhã de terça-feira, início aí da semana. Uma palavra da parte de Deus ao seu coração nesse dia. Eu quero falar sobre o impossível acontecendo na minha e na tua vida. Por que algumas pessoas recebem tão facilmente o milagre e outras se tornam bem mais difícil receber? A Bíblia vai nos explicar sobre isso aí. A Bíblia vai nos ensinar sobre segredos, atitudes que vão nos levar a alcançar o impossível. E eu queria que você ficasse comigo nessa palavra, depois da introdução, você ficasse comigo nessa palavra. Deus tem algo ao teu coração. Fique aqui e escute a palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, eu queria lembrá-lo de dois versículos que tem na palavra do Senhor. Um que está em Marcos capítulo 9, verso 23, que a palavra do Senhor nos diz: Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E outro versículo que está em Lucas capítulo 18, verso 27, que diz: Jesus respondendo disse, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Você já chegou a um ponto da sua vida onde você viu que não tem mais saída? É com você que eu quero falar sobre essa palavra da parte de Deus, e é para você que Deus quer realizar o impossível para que isso aconteça, os milagres necessários possam acontecer na tua vida. Nós, seres humanos, em nossa capacidade, nós somos limitados. Isso aí é indiscutível. Mas uma pessoa pode ter muita sabedoria numa área, mas vai ficar faltando em outra área. Só que o Deus que nós servimos não é. Ele é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer nos ajudar em nossas causas, principalmente em nos mostrar como fazer o possível dentro da nossa esfera humana para nós alcançarmos o impossível. Às vezes nós pedimos muito, oramos muito para que Deus guie os nossos passos e nos ajude em diversas causas, diferentes áreas da nossa vida, mas nem sempre estamos dispostos a levantar os nossos pés para fazermos a parte que cabe a nós fazermos. E é esse fato de não alcançarmos tudo aquilo que desejamos. Você já parou para pensar nesse fato? Você já tentou correr ou ir em busca do impossível? Sabia que a única maneira de alcançar o impossível é acreditando que é possível? É entregando o impossível nas mãos do nosso Deus. E várias passagens bíblicas vão nos mostrar isso claramente. Uma passagem que sempre muito me chamou a atenção na Bíblia Sagrada é de uma pessoa que foi em busca do impossível, acreditando no possível. É da mulher sunamita, lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 18 ao 37, em que Eliseu ressuscita o seu filho. E é uma das passagens que nos preenche de muitos ensinamentos. Não vou me ater nela, mas vamos discorrer um pouquinho sobre ela. Essa passagem vai relatar a vida da família dessa mulher e de uma experiência extraordinária com Deus através do profeta Eliseu. Nessa passagem, essa mulher, a sunamita, era estéril e foi profetizado na vida dela que ela haveria ter um filho, e isso foi o que aconteceu. Alguns anos depois, a criança já era um jovem e veio a falecer. E quão imaginável seria a dor dessa mãe.
Mas mesmo assim, ela não se deixou levar pelo acontecimento e fez o que era possível a ela. Não deixou de exercer a fé em Deus, e essa mulher acreditou e foi em busca do impossível. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse versículo que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, verso 26. A Bíblia vai dizer: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Quando essa mulher se encontra a caminho de se encontrar com Eliseu e se encontra com Geazi, ela vai simplesmente dizer para ele que está tudo bem. E eu fico imaginando como poderia estar bem a vida dela com o seu filho morto. Mas essa mulher fez o que realmente devemos fazer em situações de dificuldade: não olhar para a situação, por pior que seja, de uma maneira pessimista, mas ir em busca da solução. E no versículo 24, ela diz que ao moço que levar até a presença para levar ela até a presença de Eliseu, para que não se detenha pelo caminho, para que ela chegasse no seu objetivo, que era a presença de Eliseu. E assim é que devemos agir em situações que não dependem mais de nós, mas depende unicamente de Deus. Ir direto ao encontro do Senhor, que tudo pode fazer na nossa vida. Deus não exige que façamos o que nós não temos condições de fazer, mas espera que a gente faça o que se encontra dentro do nosso alcance. A atitude daquela mulher, da mulher sunamita, é um grande exemplo de que quando fazemos o nosso possível, Deus amorosamente executa o impossível, como acontece na ressurreição do filho da sunamita. Podemos afirmar que o ato de conquistar é uma característica ligada ao ser humano. O ser humano sempre dá um jeitinho, e nós, brasileiros, muito mais, né? Contudo, apesar da nossa capacidade e da nossa inteligência, nós temos as nossas limitações. O homem, no curso da vida, apresenta-se aos impossíveis dessa vida, situações das quais o homem é incapaz de solucionar, recorrendo às suas faculdades e aos seus conhecimentos do cotidiano. Por exemplo, o homem não pode conquistar o impossível por meio de dinheiro. Por mais que ele seja abastado, por mais que ele tenha valores financeiros, ele não pode conquistar o impossível. Em Atos capítulo 8 vai contar a história de um homem que, quando viu os milagres acontecer, queria colocar preço nos milagres. E sabe qual foi a resposta de Pedro para esse homem? O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança com dinheiro. O impossível não se pode alcançar com dinheiro. O impossível não se pode alcançar com valor financeiro. Outro sim, o homem não pode conquistar o impossível por meio de sabedoria humana. Pedro era um pescador profissional, tinha seu barco próprio, conhecia o mar da Galileia como ninguém, como poucos. Com a melhor técnica de pescar na época para se apanhar os melhores peixes. Acontece, porém, que após pescar uma noite toda, nada apanhou, a impossibilidade se apresentou diante dele, e quando o impossível ocorre, a sabedoria humana é incapaz de resolver. O que aconteceu foi que Jesus apareceu e mandou lançar a rede para o outro lado, deixando os homens meio assustados, mas o impossível aconteceu. Ao homem, ele não pode conquistar o impossível por meio de posição social. Porque eu faço parte da família tal, eu tenho sobrenome tal, eu venho de ascendência tal. Nada disso aí resolve. Jairo era um homem principal da sinagoga, pessoa proeminente na sociedade, posição social muito alta, abastado financeiramente, tinha acesso aos melhores médicos, porém,
quando o impossível se apresenta através de uma enfermidade que leva a sua filha ao óbito. Sua posição social de nada mudaria a circunstância, mas apareceu Jesus. O homem não pode conquistar o impossível por meio da sua religião, a sua religiosidade. Nicodemos era mestre da lei, um homem religioso, mas ao ser confrontado pelos argumentos de Jesus acerca do nascer de novo, algo que só é possível por meio da ação divina no homem, algo impossível de ser alcançado por meio de dogmas religiosos, Nicodemos vai contemplar a impossibilidade de se entender naturalmente as coisas espirituais. Só existe uma forma, uma maneira de um homem se tornar algo impossível como algo possível. E é por meio da busca da providência divina, do sobrenatural poder de Deus. O Deus do impossível pode todas as coisas, visto que agindo Deus, como disse Isaías, quem o impedirá? Porque para Deus nada é impossível. Para entender a razão pela qual nada é impossível para Deus, é necessário nós analisarmos um dos atributos ativos de Deus, ou seja, o que Deus é em relação ao universo, a sua onipotência. Jeremias capítulo 32, verso 17, a palavra de Deus vai nos dizer: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. A onipotência de Deus significa duas coisas: que Deus tem liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza. Por isso, dizer que nada é impossível a Deus é uma verdade que está em total conformidade com as Escrituras Sagradas. Outro sim, em segundo lugar, Deus tem controle e soberania sobre tudo que existe e tudo que possa existir. Somente Deus é todo poderoso. Eu queria que você me acompanhasse com uma passagem bíblica e meditar nessa passagem em rápidas palavras, a passagem de Josué capítulo 10, do verso 5 até o 15, onde vai narrar a história de uma grande batalha que Josué vai em socorro a uma tribo, e acontece uma grande batalha e acontece a mão de Deus no meio daquela batalha, livrando o seu povo, fazendo o impossível acontecer. O possível os homens fizeram, mas o impossível foi Deus quem fez. E aí a gente vai ver atitudes simples, que nós, eu, você, qualquer um pode fazer, que nos leva a alcançar os milagres da parte de Deus. Em primeiro lugar, encare os desafios com coragem e fé. Os desafios apareceram, as coisas impossíveis de ser solucionadas apareceram. Encare esses desafios com coragem e fé. A Bíblia diz que então se ajuntaram, capítulo 10 de Josué, versos 5 e 6. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Jarmute, rei de Laquis e o rei de Eglon. E ele e todas as suas tropas e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. E os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: Não retires a tua mão dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Os maiores desafios surgem como resposta às maiores necessidades. Frequentemente, problemas são gerados por erros cometidos. E outros sim, a responsabilidade nos impele a aceitar os novos desafios. Quando Gibeão foi atacada, pediram socorro a Josué. E Josué
prontamente atendeu e o Senhor foi com eles. Em segundo lugar, para você conquistar coisas impossíveis, dedique o que você tem de melhor. A Bíblia vai dizer em Josué capítulo 10, verso 7, então subiu Josué de Gilgal, ele, toda a gente de guerra, e com ele todos os valentes. A conquista do improvável requer de mim e de você dedicação integral. Não é com uma áreazinha só, não, é integral. A Bíblia diz que Josué subiu de Gilgal e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. A dedicação integral vai atrair o favor de Deus. A concentração no prioritário vai garantir o foco necessário para a vitória. Quando você se entrega na presença de Deus, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, Deus brada dos céus e os milagres acontecem na minha e na tua vida. Em terceiro lugar, julgue o desafio baseado em Deus e não nas suas capacidades. Nós nunca devemos ir à guerra pensando em nós mesmos, mas devemos ir à guerra pensando em Deus. Quando aquele gigante veio contra Davi, Davi disse, olha, tu vens contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do nosso Deus. Encare os problemas como oportunidade de milagre e veja as dificuldades sempre pelos olhos da fé. E além disso, confie totalmente no Senhor. Confie sempre no Senhor, que Ele pode dar vitória, que o novo dia vai nascer e que as bênçãos vão chegar. Em quarto lugar, espere a intervenção sobrenatural de Deus, porque Deus vai intervir. Quando você basear as suas provações no que Deus é e não no que você é, quando você dedicar o que você tem de melhor e quando você ir à batalha integralmente, espere a intervenção de Deus, porque a intervenção de Deus vai chegar. Josué capítulo 10, o verso 10 e 11, a Bíblia vai dizer, o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grandes matanças em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Heron e os derrotou até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu com eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Deus responde aos que chamam por Ele. Deus se revela aos que o buscam e Deus socorre os que neles confiam. Quando você clama por Deus, chama pelo socorro divino, quando você busca o Senhor com todo o teu coração, quando você confia em Deus, Deus, Ele vai responder, Ele vai se revelar a nós e Ele vai nos socorrer. E em último lugar, transforme a realidade por meio da fé. A fé faz coisas impossíveis acontecer. Então transforme a sua realidade por meio da fé. Josué capítulo 10, verso 12 e 13. Vai dizer que então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse na presença do israelita, Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. A fé vai curar o passado, a fé vai mudar o presente e a fé vai prevenir o nosso futuro. A conquista do impossível em Deus é possível.
para mim e para você. Pedro não havia pescado nada. Todavia Jesus entra em cena, o Deus homem ordena que Pedro tente mais uma vez. E então o impossível vai tornar-se possível e o milagre vai acontecer. Lucas capítulo 5, verso 5 vai dizer: e respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E apanhar um grande número de peixe, um grande milagre aconteceu. Jairo, diante da impossibilidade da cura da sua filha, prostrou-se aos pés de Jesus e, apesar da menina ter vindo a falecer, Jesus vai operar um milagre impossível e Jairo tem a restituição da sua filha e a conquista do impossível. E eu acho tão interessante na passagem de Jairo, é que quando Jesus chega na casa de Jairo, a situação em que ali estava, as pessoas murmurando, umas falando mal, outras rindo, e Jesus convida a entrar na casa somente Jairo, a mulher, e Pedro, Tiago e João. O que eu acho interessante é que se você crê, se você realmente crê, Jesus vai te convidar para assistir aos milagres que você precisa assistir. Nicodemos conquista o possível num quadro de impossibilidade, e então ele nasce da água e do Espírito, e ele vai marcar presença após a morte de Jesus no sepultamento, demonstrando a sua mudança de pensamento e de posição religiosa. Você quer conquistar o impossível? Apresente a sua causa a Deus nesse dia, porque para Deus nada é impossível. Tenha um bom dia, uma boa semana, debaixo da graça do Senhor, o nosso Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.